E dados divulgados pela Foreign Assistance, plataforma oficial do governo americano, revelam que a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, a USAID, repassou mais de 20 milhões de dólares para projetos no Brasil em 2024. A maior parte dos recursos foi aplicada em supostos programas ambientais e no apoio a populações vulneráveis. Desse montante, quase 11 milhões e meio de dólares foram repassados a instituições e empresas internacionais, enquanto 3 milhões de dólares chegaram a ONGs brasileiras. Outros 3 milhões e meio de dólares foram destinados a organizações internacionais com filiais no Brasil. A relação da USAID com entidades e projetos no Brasil segue cercada de contestações. Entre os principais motivos estão a suposta acusação de influência sobre instituições estratégicas e de interferência política por parte da agência. Carlo Cauti, hoje conosco, direto do Rio de Janeiro, Cauti Tour voltando com tudo em 2025. Cauti, seja bem-vindo aqui no Sem Filtros de modo remoto e trazendo aqui o caso da USAID para o Brasil. Na Câmara dos Deputados, mais de 100 parlamentares, mais de 100 políticos já assinaram uma petição para pedir a criação da CPI da USAID. O objetivo é investigar se essa agência americana teria interferido nas eleições presidenciais em 2022. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, mestre. Boa noite, Piotr. Boa noite, Constantino. Boa noite ao nosso público. Pois é, a pergunta que todo mundo se faz e que mereceria, sim, uma resposta através de uma CPI é: esse dinheiro interferiu ou não na normal dialética democrática brasileira? Esse dinheiro vindo do exterior favoreceu ou não um partido político, uma parte política, em detrimento de outra? Esse dinheiro financiou direta ou indiretamente partidos políticos, ONGs que na verdade são braços, muitas vezes apenas financeiros, porque não resolvem absolutamente nada do ponto de vista social. São braços financeiros de partidos ou movimentos políticos. Essas ONGs que muitas vezes funcionam como verdadeiras máquinas de lavar dinheiro, né, receberam ou não dinheiro do exterior? Porque se a resposta a essas e a outras perguntas for sim, temos um problema muito grave no Brasil e as consequências podem ser, seja políticas e também judiciais. Então, uma CPI que tem poder de polícia, que tem poder de questionar até internacionalmente para onde esse dinheiro foi, quem recebeu esse dinheiro, fizeram o que com esse dinheiro. Porque se for comprovado, por exemplo, estou apenas supondo, que um só dólar da USAID contribuiu para comprar um só santinho de um partido político brasileiro e esse partido político elegeu alguém, aquela eleição é questionável. Aquela eleição poderia estar sob o risco de ser anulada, por exemplo. Aquele partido, os seus dirigentes poderiam responder pessoalmente, do ponto de vista individual, criminalmente, além, claro, de civilmente. Então, a Constituição brasileira proíbe veementemente qualquer tipo de interferência estrangeira, proíbe para partidos políticos de receber dinheiro no exterior, do exterior, para eles receber dinheiro de governos estrangeiros. Se isso for comprovado, e uma CPI, só uma CPI, poderia eventualmente analisar esse ponto, teremos um problema grave no Brasil. Paula, o único partido político na história que recebeu, inclusive no Brasil, que recebeu dinheiro de outro país foi o Partido Comunista. Em todos os países do mundo, partidos comunistas receberam dinheiro da União Soviética para tentar alterar a normal dialética democrática, o normal andamento das eleições na Europa, na América Latina e em outros lugares do mundo. É isso que não pode se repetir dessa vez por parte dos americanos, através da USAID, que era profundamente infiltrada por gente com ideologia woke, pessoal de extrema esquerda. E agora, se isso for comprovado, aqueles mesmos partidos políticos, se receberam, deverão responder de suas ações.
Constantino, agora falando aí dos Estados Unidos, esse valor aí de 20 milhões de dólares foi extraído da plataforma da Foreign Assistance, que é uma plataforma oficial do governo americano de valores destinados aí a programas ambientais e também a populações vulneráveis. É dinheiro dos pagadores de impostos dos Estados Unidos. Como é que está repercutindo aí já há 2 semanas essa caixa preta da USAID, Consta? Está repercutindo muito, né? Cada dia vem uma novidade de gastos exorbitantes, sem sentido, ideológicos, lacradores, tudo por meio da USAID, com o dinheiro dos pagadores de impostos americanos. Então, existe uma revolta crescente. A imensa maioria da população, segundo algumas pesquisas aí, endossam o trabalho que vem sendo feito pelo DOGE e pelo Elon Musk à frente desse departamento, né, de desburocratização. E o que nós podemos observar é uma minoria muito barulhenta e desesperada de lideranças democratas e tudo mais, tentando impedir que esse escrutínio, que essa auditoria, né, que essa transparência vá adiante. É uma confissão de crime, basicamente, né? Por que alguém reclamaria de um trabalho que está expondo gastos em detalhes de uma agência que, na imagem que muita gente fazia dela, estava mandando mantimentos, comidas, medicamentos para crianças pobres no Sudão. E, de repente, as pessoas estão descobrindo que não é bem assim, para dizer o mínimo. Então, eu, por exemplo, descobri que os meus impostos nos Estados Unidos serviram para irrigar campanhas de censura no Brasil. Por exemplo, o ministro Barroso participou de eventos capitaneados pela USAID, e o Barroso depois foi debater com alguém como Felipe Neto sobre a necessidade de regular as redes sociais e calar o discurso de ódio e a desinformação, entre aspas. E isso tudo acabou servindo de pano de fundo para me censurar. Há 2 anos eu estou sob censura prévia no Brasil. Então, eis que eu descubro que eu, como americano, paguei impostos para que me censurassem como brasileiro. Né? É óbvio que as pessoas não estão contentes com esse quadro. E vem muito mais ainda, vem muito mais. Então, essa investigação está só no começo, é um escândalo de proporções inimagináveis, sem precedentes. Esse é o tom que muita gente vem dando aqui. Nunca se viu algo dessa magnitude. E a velha imprensa aqui, como no Brasil, finge que não tem nada para ver circulando, porque, afinal de contas, está expondo até mesmo a cumplicidade desses veículos de comunicação em relação a esse aparato, a essa enorme hidra que foi montada pelos globalistas para se perpetuarem no poder. Ô Piotr, deixa eu trazer aqui uma fala do deputado Gustavo Gayer, que é um dos parlamentares que está encampando aí essa coleta de assinaturas para a instalação de uma CPI. Ele disse o seguinte para justificar a CPI da USAID. Aspas, as informações que nós tivemos até agora nos levam a crer que boa parte do debate político que acontece no Brasil, da criação de novas leis, da censura, da perseguição de determinado lado do espectro político, que foi toda fundamentada em decisões fora da nossa fronteira, em uma outra nação, com agências financiadas por dinheiro público de outra nação. Fecho aspas aqui para a fala do deputado Gustavo Gayer, que conversou com a Gazeta do Povo a respeito dessa CPI. A esquerda gostava de dizer que a CIA tinha intervindo no golpe no impeachment da Dilma Rousseff, que o PT chamava de golpe, né? Ou na Operação Lava Jato. Agora a gente está vendo uma instituição do governo americano influenciando com dinheiro. Fato é que, do ponto de vista cronológico, você está vendo os fatos acontecendo. E mais que isso, você tem provas, você tem o dinheiro repassado. Além do que, as evidências mostram que o problema, como citou o Constantino, é muito maior. Tem muito. Desse saco de maldade parece que vai sair muito mais coisa. E tudo indica realmente sairá muito mais coisa. O que nós estamos vendo agora é que os sinais todos são de influência não só no debate público, o que já é preocupante, mas se isso chegou diretamente no processo eleitoral, que já é outro assunto que começa a ser... Aliás, teve uma resposta do Elon Musk, em que pese o fato de ele não ter apresentado todas as evidências, mas é o chefe do DOGE. Diz alguma coisa nesse sentido publicamente, muito possivelmente ele tem outras coisas para dizer e vai mostrar. E se mostrar, aí a gente está diante de um problema muito grande. Porque interferência externa numa eleição doméstica, bom,
isso é muito problemático. Mas se a gente juntar a cronologia dos fatos, a coisa como aconteceu e o dinheiro da forma como foi sendo repassado e a mudança completa das instituições brasileiras que dizem a democracia estava sendo salva, indo exatamente no sentido contrário, nós temos evidências internas de que as coisas mudaram. A gente está vendo agora qual foi a inspiração e o incentivo financeiro, de onde veio, né, o financiamento para tudo isso.